O tratamento espiritual da depressão de Anselm Graham. Terceira parte. Deixar de ver o mundo à sua volta. As pessoas depressivas, várias vezes, aparentam ter seus olhos vendados. Elas caminham pelo mundo sem observar a sua graciosidade. Elas observam as pessoas e as coisas por fora. Contudo, não as observam com o seu coração. Não são tocados pelo que veem. Quando conversam com alguém, tem-se a sensação de que elas sequer estão percebendo a pessoa. O seu olhar é encoberto. Elas aparentam esconder-se por detrás da cortina que estenderam sobre os olhos. Quando olhamos para elas, não as alcançamos. E as pessoas depressivas aparentam utilizar óculos escuros. Elas não veem o mundo, a sua vida e tudo o que encontram através desses óculos. E então, reconhecem somente o negativo, o ameaçador, o amedrontador. Poder-se-ia classificar este estado de cegueira. Uma mulher contou-lhe que sua mãe depressiva mora na mesma casa, mas não percebe nada. A filha não consegue fazer contato com a mãe. Está sempre de olhar vazio, mas quando a filha olha para sua mãe, esta não a alcança. Os seus olhos não refletem nada. Para a filha, é difícil suportar a cegueira depressiva de sua mãe. E podemos imaginar como se sente essa mulher que não consegue mais se alegrar com a beleza alguma, incapaz de apreciar o contato amoroso de seus filhos. Ela vive como que detrás de uma cortina, a cortina de sua depressão. A jornalista Verena Horman descreve a sua depressão como uma sensação de vazio absoluto, uma ausência de qualquer forma de vida, de qualquer direito à vida. Eu vejo o sol, eu vejo as árvores floridas, eu vejo as pessoas à minha volta, mas tudo isso não faz sentido. Quando eu vejo as pessoas rindo, sinto uma inveja crescer dentro de mim. Estou no meio de tudo e não participo. Eis uma boa descrição da vivência de muitas pessoas depressivas. Elas estão entre as pessoas, mas não se sentem parte delas, porque o seu olhar está encoberto e não é mais capaz de perceber as pessoas à sua volta e responder aos gentis olhares alheios. A descrição de uma pessoa depressiva também pode ser encontrada novamente na história da cura do cego que Marcos nos relata. Marcos capítulo 8, versículos 22 ao 26. As pessoas levam um cego até Jesus e pedem-lhe que o toque. A partir daí, submetem-se o depressivo, não tem força para procurar um terapeuta por conta própria. Ela precisa de pessoas que o motivem e o levem para lá. Algumas pessoas depressivas sofrem por um longo período, de certa maneira, em silêncio absoluto, sem pedir ajuda. Alguns possuem o receio de sobrecarregarem os outros. Jesus pega o cego pela mão, faz contato com ele e guia-o ao longo de parte do caminho. Como o doente é passivo, Jesus toma, ele mesmo, o incentiva. Intervém efetivamente e sai da aldeia com ele para ficar a sós com ele. Ele necessita de um espaço seguro de confiança para que a cura se torne possível. O depressivo precisa sentir que pode se abrir diante do terapeuta ou do conselheiro, que não será julgado, mas que pode ser ele mesmo com tudo o que constitui. Para tal, ele não tolera espectadores. Precisa de um espaço de silêncio à sua volta para que a sua alma sensível possa se manifestar. Muitos indivíduos depressivos já experimentaram várias formas de terapia. Eles procuram este ou aquele médico, este ou aquele terapeuta. E, diversas vezes, o resultado terapêutico foi somente modesto.
Certamente, o cego que é levado até Jesus também duvida se este será capaz de lhe ajudar. Jesus não deixa espaço para as dúvidas e expectativas negativas do doente. Ele age prontamente e coloca saliva nos olhos do cego. Ele faz o que as mães fazem instintivamente quando o filho se fere. Elas pegam um pouco de saliva e colocam nas feridas da criança para que esta não se machuque novamente. Trata-se de uma forma muito íntima de atenção que ajuda a criança a esquecer a sua dor e sentir-se somente ajuda e a atenção. Jesus é muito amável com o doente. Ele não dá ordens, ao contrário, dá-lhes o seu amor maternal. Impõe-lhe as suas mãos, aquece os seus olhos cegos com as suas mãos e deixa o amor curador de Deus fluir dentro dos olhos. E então lhe pergunta se ele vê algo. E levantando os olhos, o homem disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que se movem. Marcos capítulo 8, versículo 24. Este olhar exprime o olhar da pessoa depressiva. Ela vê as pessoas, mas apenas como árvores que se movem. Não vê os seus rostos, não consegue olhar os olhos, são meramente esboços. Ela não consegue desenvolver uma verdadeira relação com as pessoas. O encontro é impossível. Contudo, ocorre aqui o primeiro passo para a cura. O cego ergue o olhar. Ele não baixou mais os olhos, bem como é típico dos depressivos, mas tem a coragem de erguer o olhar, levantar a cabeça e olhar para cima. Jesus colocava outra vez as mãos sobre o cego. Não repreende por não conseguir ver corretamente. Ao contrário, volta-se mais uma vez para ele e doa-lhe o seu calor. Jesus é paciente com o cego. Certos terapeutas ficam impacientes no momento em que os clientes depressivos tornam a ver e interpretar tudo de forma negativa. Se o terapeuta fala pouco, eles interpretam isso como desinteresse. Se o terapeuta tem uma atitude ativa, eles acreditam que não os julgue capaz de nada. Jesus não se deixa dominar pela reação do doente. Sua atitude é soberana. Ele age conforme sua intuição. Coloca as mãos sobre os olhos cegos. Assim, o cego não consegue ver mais nada com os seus olhos. É uma pulsão para o olhar para dentro, o olhar dentro de si. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Marcos capítulo 8, versículo 25. O grego diferencia, neste caso, 3 formas de olhar. Inicialmente, o cego ergue o olhar, anmablepsas. Logo depois, o seu olhar compreende, dieblepsan. E, finalmente, ele olha para dentro, eneblepen. Esta é a maravilhosa descrição da cura. Primeiramente, o depressivo deve erguer o seu olhar para vencer o abatimento. E então ele vê ao menos um esboço. Ele ainda não consegue encontrar o outro, mas o percebe. O segundo passo é a compreensão. Ao colocar as suas mãos sobre os olhos do cego, Jesus o obriga a olhar para dentro, para a base, olhar através da obscuridade interna para a clareza na base do seu próprio coração. Apenas depois de olhar para a base, ele pode olhar para dentro de si, para a própria escuridão e tristeza, para o medo e a depressão. No grego, a expressão ver nitidamente é apresentada pela palavra largamente reluzente, claro como a luz do sol. Os olhos do cego participam da clareza do sol. Na luz do sol, ele olha para dentro do seu próprio coração e para o coração do outro, reconhecendo ali tudo o que o move. Segundo o autor, erguer o olhar, compreender e olhar para dentro representam os 3 possíveis passos na cura de uma depressão. A cura da depressão
inicia-se no momento em que eu levanto os meus olhos. Na Bíblia, erguer o olhar, por fim, significa erguer os meus olhos para Deus, olhar para Deus, que me traz ajuda. Como diz o Salmo, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Salmos, capítulo 121, versículo 1. Confiante em Deus, para quem eu ergo o meu olhar, eu consigo ver o fundo da minha alma através do invólucro que envolve o meu coração. Com meus olhos, eu penetro até o espaço interior em que eu encontro o meu verdadeiro eu, no mais íntimo espaço do silêncio, no espaço sagrado. Eu estou salvo e completo. E por saber do cerne mais profundo que não foi infectado pela depressão, posso ter a coragem de olhar tudo o que há em mim, de olhar profundamente para dentro de mim. Eu paro de fechar os olhos perante lados negativos, perante os meus medos, o meu desespero, a minha escuridão. Eu olho para dentro de mim e reconheço a profundidade do meu ser. É nela que eu deixo irradiar o sol divino. E então, o medo dentro de mim mesmo e da minha escuridão interior se perde. Não se pode simplesmente dizer a uma pessoa depressiva: abra os seus olhos. Deixe de lado este olhar desanimado. Contudo, um caminho para a transformação da depressão é a escola dos olhos. Posso guiar cautelosamente o depressivo para que ele amplie o seu olhar e deve perguntar-lhe se o seu olhar corresponde à realidade. Enfim, ele também poderia ver o mundo com outros olhos. Ele pode ver a própria situação de outra forma. Os 3 passos da escola dos olhos que Jesus ensina ao cego são benéficos. 1. Erguer o olhar. Em minha depressão, eu devo erguer os olhos para que o meu horizonte se amplie, para que, em meio a toda a minha depressão, eu também veja a luz à minha volta. As pessoas depressivas deixaram de ver o belo. Elas não têm mais prazer com nada. A felicidade não pode ser ordenada, mas é possível exercitar o afastamento do sofrimento e olhar para cima. O olhar para o céu é o primeiro passo para além da autoparcialidade. No entanto, é provável que o depressivo não consiga erguer os olhos com força própria. Ele precisa de um terapeuta, de um conselheiro, que o toque amavelmente, que ponha suas mãos protetoras sobre os seus olhos cegos, para que ele tenha coragem de olhar para cima. Eventualmente, esta mão protetora também pode ser um medicamento que permita ao depressivo criar coragem para sair de sua depressão e erguer o olhar. Segundo, analisar. Eu devo analisar toda a escuridão que há em mim até a profundidade. Olhar para a profundidade de minha própria base. Várias vezes, cremos que primeiro devamos olhar por dentro para depois analisar. Na história, Jesus inicialmente convida o doente não a olhar para o próprio caos, mas a guiar o olhar diretamente, através de tudo, para a profundidade. Ele deve olhar através de todo o escuro e amedrontador, através de todo o repulsível e ameaçador, através de todo o desespero até o fundo. Lá no fundo, revela-se o espaço em que Deus reside em cada pessoa, onde existe amor, luz, calor. Esta forma de olhar era classificada como contemplação pelos antigos monges e padres da igreja. Na contemplação, eu analiso e compreendo. Eu não vejo algo determinado, mas ao olhar para a profundidade, de repente tudo se esclarece. Na cabeça, eu continuo não tendo clareza, continuo confuso, mas na profundidade, há clareza. Os meus sentimentos continuam revoltos, mas abaixo dos sentimentos existe um espaço de silêncio e da pureza, da integridade. E na profundidade, há afirmação. Contemplação também significa sempre dizer sim para o que existe. Tudo está bem. Mesmo que, em minha doença,
Eu tenho a impressão de que nada esteja bem, mesmo que a minha depressão me domine firmemente. Na profundidade, eu reconheço a união com tudo, uma concordância com a vida. Evagrio Póntico, o psicólogo entre os padres do deserto, que viveu nos anos de 345 a 399, crer que as nossas doenças não sejam curadas unicamente pelo trato adequado com as paixões e as emoções, mas através da contemplação, em que eu olho para a profundidade, onde descubro o âmago saudável e inviolado, o verdadeiro e íntegro eu. Conhecer a depressão e aprender a lidar corretamente com ela é um passo decisivo no caminho da cura. Contudo, para Evagrio, a cura mais profunda ocorre no caminho espiritual, cujo objetivo é a contemplação, o descanso no local do silêncio, neste Deus, o verdadeiro médico da minha alma que reside em mim. Terceiro, olhar para dentro. Por ter olhado através da escuridão para a profundidade clara, agora também posso criar coragem para olhar para dentro de mim, para ver que tudo que há dentro de mim, de desespero, de desesperança, da escuridão, de remorsos, de autocríticas, mas também de agressão e raiva, de amargura e ressentimento. Por ter visto o âmago saudável dentro de mim, agora também posso olhar para o ferido, o doente que há em mim. Mas, assim diz o texto, eu devo olhar tudo na luz do sol. E então verei em meu coração não somente o medo e a escuridão, bem como a confiança e a luz, o amor e a esperança. E, principalmente, eu verei em mim um desejo profundo, um desejo por cura, por amor, por luz, por Deus. Esse desejo já contém um pouco de cura, amor, acolhimento, liberdade e de Deus dentro de mim. Ao encontrar o desejo em meio a todo o desespero, eu já participo da esperança e no amor de Deus. Depois que Jesus, na escola dos olhos, ensinou ao doente a erguer o olhar e analisar e olhar para dentro, ele o manda de volta para sua casa. Ordena-lhe que não entre na aldeia. Após a sua cura, a pessoa depressiva precisa também de um espaço seguro de seu próprio lar, onde ela se sinta em casa, onde está permanentemente voltada para si. Ela deve evitar a aldeia. Não suporta a multidão. Muitos depressivos pensam que devem obrigar-se à vida social. Por vezes, isso pode ser benéfico, mas também devem reconhecer sua necessidade de mais espaço para si e que a luz é curadora para eles. Eles não precisam ser pessoas sociáveis e extrovertidas, que mantenham contato regularmente com outras pessoas, ou impor-se a obrigação de entreter os outros. O depressivo deve aceitar a sua doença como um convite ao silêncio e permissão para a solidão.